A Fórmula 1 pode estar prestes a entrar em mais um ciclo de domínio. E dessa vez, todos os sinais apontam para a Mercedes. Depois de alguns anos longe do topo, a equipe alemã começou a temporada de 2026 de uma forma que não víamos há muito tempo. Vitórias, dobradinhas e uma liderança sólida no campeonato logo nas primeiras corridas. E os números deixam isso ainda mais claro. A Mercedes já soma 98 pontos no Mundial de Construtores, abrindo vantagem sobre a Ferrari, que aparece com 67. Nas pistas, o domínio também é evidente. Na abertura da temporada na Austrália, vitória de George Russell, com Kimi Antonelli em segundo, garantindo a primeira dobradinha do ano. Já na corrida seguinte, na China, o cenário se repetiu, mas invertido. Antonelli venceu, com Russell logo atrás em segundo. E isso levanta uma pergunta inevitável. Estamos vendo o nascimento de uma nova era dominante? Para entender o que está acontecendo, é preciso olhar além dos resultados, porque na Fórmula 1, desempenho consistente nunca é coincidência. Quando uma equipe aparece muito à frente logo no começo de um novo regulamento, normalmente existe algo maior por trás. E 2026 não é um ano qualquer. A categoria passou por uma grande mudança técnica, especialmente nas unidades de potência. A nova geração de motores trouxe um equilíbrio diferente entre combustão e energia elétrica, exigindo soluções completamente novas das equipes. E, historicamente, quando esse tipo de mudança acontece, uma equipe costuma acertar mais que as outras e abrir vantagem. Foi exatamente assim em 2014, quando a própria Mercedes iniciou uma das maiores eras de domínio da história da Fórmula 1. Agora, tudo indica que a história pode estar se repetindo. Existem rumores no paddock de que a Mercedes encontrou uma solução extremamente eficiente para o novo regulamento. Uma combinação de potência, eficiência energética e entrega de performance que os rivais ainda não conseguiram igualar. E na Fórmula moderna, pequenos detalhes fazem uma diferença enorme. Alguns décimos por volta podem significar a distância entre vencer com tranquilidade ou apenas disputar o pódio. Mas não é só o carro que explica esse início impressionante. A dupla de pilotos também tem um papel fundamental nisso. De um lado, George Russell, atual líder do campeonato com 51 pontos. Um piloto que já se consolidou como um dos mais consistentes do grid. Rápido, técnico e cada vez mais confortável no papel de líder dentro da equipe. Do outro lado, Kimi Antonelli, que já soma 47 pontos e ocupa a segunda posição no Mundial, apenas 4 pontos atrás do companheiro de equipe. Essa combinação é rara. Um piloto experiente, no auge da carreira, ao lado de um jovem talento que já performa como veterano. Isso dá à Mercedes uma vantagem enorme e estratégica. Enquanto outras equipes oscilam, a Mercedes pontua alto com os dois carros em praticamente todas as corridas. E isso, ao longo de uma temporada, faz toda a diferença. Mas existe um outro fator importante que precisa ser considerado: os rivais. O início da temporada não foi perfeito para equipes como Ferrari, Red Bull e McLaren. Problemas mecânicos, abandonos e falta de consistência acabaram ampliando ainda mais a vantagem da Mercedes, tanto em pontos quanto em confiança. Só que na Fórmula 1, esse cenário pode mudar rapidamente. Equipes grandes têm capacidade de evolução absurda. O que hoje parece uma vantagem confortável pode desaparecer em poucas corridas. Atualizações aerodinâmicas, ajustes de motor, melhorias de confiabilidade, tudo isso pode transformar completamente o campeonato. E é exatamente por isso que ainda é cedo para cravar qualquer tipo de domínio. A história recente da Fórmula 1 mostra que começos fortes nem sempre se traduzem em temporadas dominantes. Já vimos equipes começarem bem e perderem força ao longo do ano, enquanto outras cresceram e viraram o jogo. E, além disso, quando uma equipe dispara na frente, ela inevitavelmente vira alvo. Os adversários passam a estudar cada detalhe do carro, cada estratégia, cada inovação. E não só isso,
A própria FAI pode entrar em cena caso exista qualquer suspeita de interpretação agressiva do regulamento. E isso já começa a aparecer. Existem comentários e especulações sobre uma possível vantagem técnica da Mercedes em relação ao motor. Nada confirmado, mas suficiente para colocar a equipe sob observação. E se alguma brecha no regulamento estiver sendo explorada, existe sempre o risco de mudanças ou esclarecimentos que reduzam essa vantagem. Mesmo assim, ignorar o que estamos vendo seria um erro. A Mercedes não está apenas vencendo, está controlando as corridas. Existe uma sensação de confiança, de estabilidade, de equipe que sabe exatamente o que está fazendo. E esse tipo de postura é típico de quem está na frente. É cedo? Sim, mas os sinais são muito claros. Se a vantagem técnica se confirmar ao longo das próximas corridas, se a dupla de pilotos continuar entregando nesse nível e se os rivais demorarem a reagir, então podemos estar diante do início de algo muito maior. Uma nova fase na Fórmula 1, uma nova era. E se tem uma equipe que já provou no passado que sabe transformar vantagem inicial em domínio absoluto, essa equipe é a Mercedes. Agora, a grande questão é: alguém vai conseguir impedir isso? Ou estamos prestes a assistir, mais uma vez, a história se repetir? A resposta começa a ser construída corrida após corrida. E talvez a gente já esteja vendo os primeiros capítulos de mais uma dinastia na Fórmula 1. Agora me diz, você acha que a Mercedes vai dominar 2026 do começo ao fim? Ou alguma equipe ainda pode virar esse jogo? Se você curte esse tipo de análise, já se inscreve no canal e ativa o sino, porque a temporada está só começando e essa história promete muito ainda.